Revisitando o Placar chega ao dia 12 de junho de 1993, um dia dos namorados. Era a paixão que um palmeirense tinha por reencontrar a namorada que ele não tinha desde 1976, que era tão amada por divinos, por animais e até por matadores. Afinal, os brutos também amam, até o Facincani ama. Então, o Palmeiras saiu da fila em 1993 e é essa a história que eu vou contar agora no Revisitando o Placar com Flávio Gomes e ele, Felipe Facincani, que vai falar mais do que a gente, né, Flavinho? Provavelmente, Tudo bem? não, 30 anos, né, daquela conquista. Virem. Pois é, mas você não era nem nascido. Não, você era assim, você era garotinho. Não era né, nascido, eu comemorei aquilo. Eu não passei aqueles 17 Você estava anos. com quantos aninhos? Tinha 7 anos. 7 anos. Você se lembra muito de muita Eu coisa tinha com 29, 7 anos. lembro. Mas de aqui idade, em 93, o Palmeiras tinha sido campeão, a última vez em 76, né? Campeão paulista, Sim. contra o 15 de Piracicaba. E eu Gol passei do Jorge Mendonça. Isso, os 17 anos seguintes eu passei dando risada, achando tudo muito legal. Aí acabou a graça. Acabou a com musiquinha. Com o título de 93. Exatamente. É isso. E foi um título realmente marcante na história pelo grande time feito pelo Palmeiras, pela conquista em cima do Corinthians, porque, por exemplo, o corintiano na época pensava assim, olha, o Corinthians vai dar o troco de 74. Sim. Porque em 74 o Corinthians estava na fila, que não ganhava um título desde 1954, o título do quarto centenário. O Corinthians tinha aquela esperança de sair da fila justamente contra quem? Contra o Palmeiras, um jogo no Morumbi. E o Corinthians perde a final, gol do Ronaldo Drummond, cruzamento do Jair Gonçalves, e o Corinthians perde a final e falou, bom, em 93 é o nosso troco, que a gente vai manter o Palmeiras com esse tabu, com essa fila, com esse jejum. E não acontece. O primeiro jogo o Corinthians ganha por 1-0, gol do Viola, que imita o porco, né? Pra muita gente tem um efeito psicológico fortíssimo. Teve. Isso daí pro segundo jogo. E no segundo jogo, o Palmeiras precisava ganhar no tempo normal e poderia empatar na prorrogação. Ganha no tempo normal por 3-0 e na prorrogação faz mais um gol com o Evair. É isso, né, Facinca? É isso. Aliás, usando a muleta do Flávio Gomes, se não me falha a memória... Aliás, já vamos ver a capa, a primeira capa. Se não me falha a memória, eu tive, inclusive, essa revista, né? Era muito bacana porque se entregava o Palácio dos Bandeirantes. Era o pior troféu da história da carregar era uma... Era horrível. Não era horrível. Não, o Palácio é bonito, gente. Isso pô, não é um imagina. troféu, não é uma taça, não é nada. bonito. Isso aí é uma maquete do Palácio dos Bandeirantes, que já é um negócio de péssimo gosto. Verdade, é bonito. Que era da família Matarazzo, era uma casa e virou um palácio do governo. Bonito. É horroroso. Palácio mas, enfim, é bonito. O Palmeiras não ganhava nada mesmo, tá de bom tamanho. Ganhou, para. Enfim, agora, se não me falha a memória, Michele, de 76 até 93, em mata-mata, em eliminatória direta de Campeonato Paulista, o Corinthians nunca reencontrou o Palmeiras, né? Tirando 86. 86 na semifinal, o primeiro jogo o Corinthians ganha por 1-0, gol do Cristóvão Borges. Sim. E no segundo jogo, também curiosamente, é um 3-0, mas só que é um gol do Mirandinha no final do tempo normal. O Palmeiras jogava pelo empate na prorrogação. Isso, ele ganha. E faz mais dois. Mais dois, o gol olímpico que é o do gol Éder. olímpico do Éder e mais um do Mirandinha. Foi o primeiro reencontro. Então, assim, esse troco poderia... Não, teve uma semifinal de Campeonato Paulista em 83 que até o Sócrates marca, marcado pelo Márcio Alcântara. Sim. Mas em uma escapada que ele dá, acaba fazendo o gol. O primeiro troco veio na semifinal de 83, poderia ter sido em 86, não veio e aí a indecisão mesmo, claro, só em 93. Mas foi um campeonato, digamos assim, muito maluco, né? Porque o Palmeiras, ele tinha aquele timaço já herdado de 92, quando veio a Parmalat, né? No Campeonato Brasileiro. Não teve esquema nenhum, Quando começou o Campeonato Brasileiro de 92, o Palmeiras fez a parceria com a Parmalat. Depois ele faz. Quem foi o primeiro técnico da Parmalat? Primeiro técnico era o Otacílio Gonçalves. Quem que era o técnico que, aliás, nesse título de 93? Começa o Otacílio Gonçalves e depois a gente vai até contar essa história, qual o jogo que o Otacílio Gonçalves cai. Que foi em 93. Em 93, já durante o Campeonato Paulista. O Palmeiras quem forma o time é o Otacílio Gonçalves. Quem indica os jogadores e monta o time do Palmeiras é o Otacílio Gonçalves. Ele monta junto com o Zé Carlos Brunoro, que era o diretor esportivo do Palmeiras, né, da Parmalat na época. O time veio herdado do Campeonato Paulista de 92, em que o Palmeiras perde a decisão pro São Paulo. E incrível que foi a primeira mudança no calendário, porque o Campeonato Paulista era geralmente no segundo semestre e o Campeonato Brasileiro no primeiro semestre. Só que termina o Campeonato de 92, já emenda o segundo Campeonato Paulista, né? Que aí é vencido pelo Palmeiras em junho de 93. E aquele time que basicamente perdeu pro São Paulo, ele foi
ganhando mais reforços e em conversas, né, até nesse final de semana, muito legal, né, porque rememora o torcedor do Palmeiras de 30 anos daquela conquista. Então, alguns personagens falaram, eu conversei, né, em lives com o Edmundo, e o Edmundo fala que, poxa, o Otacílio Gonçalves era uma pessoa maravilhosa, era um cara muito inteligente, mas tinha um pequeno problema. Ele fala assim, falo isso com dor no coração, até sempre peço desculpas falando isso, mas o Otacílio Gonçalves era muito bonzinho. E aquele elenco necessitava de um cara que apertava o parafuso de alguns jogadores, inclusive do próprio Edmundo, né? Porque era um elenco, que o Edmundo explicou, de 3 grupos. Não era um time brigado, rachado, essas coisas. Não era isso. Você tinha 3 nichos diferentes de personalidades. A molecada, em que ele se inseria, ele, Edilson, Juari, então os moleques gostavam da bagunça. Os atletas de Cristo, né, o César Sampaio, enfim, o grupo lá. E você tinha os caras mais velhos. O Evair. O Evair, sei lá, o Antônio Carlos, os caras mais experientes que já tinham vivido, né, conquistas importantes na carreira ou então situações de decisão. Então você tinha que tentar alinhar esses 3 grupos. E o Otacílio era o cara que trabalhava de forma mais política com todo mundo. E chega o Vanderlei com, claro, a inventividade do futebol que ele tinha à época. E acima de tudo com, pera um pouquinho, aqui não tem 3 grupos. Aqui mandou em você, vou mandar em você, vou mandar em você e nós vamos jogar em termos de resultado. E foi o que aconteceu. Vamos virar a página, porque a gente chegou, a primeira capa é que teve 2 edições da Placar. A gente já contou essa história porque era difícil, né? Porque a Placar saía às terças-feiras, eles fizeram já uma edição às pressas, justamente para contemplar, né, o torcedor do Palmeiras, já com uma edição mais rápida, né, uma edição especial. E essa edição aí que você tá vendo, o campeão, não é a foto da final, ao contrário da outra que a gente já mostrou anteriormente. Sim. E não tem, inclusive, na ficha técnica, não tem o último jogo, que é o jogo decisivo 4-0 pro Palmeiras, só tem até 1-0, né, do Corinthians, que o Corinthians vence gol do Viola. Então aí é uma edição especial, mas a gente fez uma mistura das duas e a gente vai mostrando para vocês a partir de agora. Essa edição é uma edição do campeonato. Rápida. É uma edição rápida. Saiu primeiro essa edição e depois a outra que a gente mostrou. Ela foi às bancas na segunda-feira de manhã. Essa já estava na segunda-feira pela manhã e a outra foi mais elaborada. Isso. Aliás, não, segunda não, no domingo pela manhã. Domingo pela manhã já estava vendida essa... Já estava vendida essa... Eu lembro que eu comprei no dia sábado, seguinte. É isso? O jogo foi no sábado. No domingo pela manhã já estava na banca. E aí, ao longo da semana, veio a edição mais robusta. Provavelmente também foi feita uma placar dessa daí para o Corinthians, mas que nunca... Exato, claro, lógico. Né? Igual camisa de time, quando você compra a faixa. Você já comprou faixa de Flavinho, por exemplo? O Flavinho é mais difícil, né? Mas... Não, eu comprei essa aqui de... Olha essa aqui que eu comprei, de campeão mundial do Palmeiras. É isso, mais um ano que eu especial hoje. Mas, por exemplo, já aconteceu do torcedor do Corinthians, deve ter comprado faixa campeão paulista 1993. Claro, eu comprei. Né? Deve ter comprado em outras ocasiões. Você a única vez na minha vida que eu comprei uma faixa foi quando deu errado. 86? Não. Palmeiras bicampeão da Libertadores em 2000. Eu fui pro jogo no Morumbi com a certeza que o Palmeiras ia ser campeão, depois até do que aconteceu na semifinal com o Corinthians. Eu falei, acabou. A epopeia que o Palmeiras teve, da forma que... Ele chegou na final... E perdemos de quem? Mas, por exemplo... Mas, por exemplo, o 96, naquela situação, já jogo no final... Você teria comprado uma faixa ali naquele... Talvez por Grêmio Portuguesa? Por superstição, não, mas enfim, mas teve um jogo no Morumbi, eu não me lembro de estarem vendendo faixas naquela ocasião. O 2-0, primeiro jogo? 2-0, e no outro jogo foi em Porto Alegre. Mas o que eu tenho, isso eu tenho mesmo, é um pôster da Portuguesa campeã de 96, que era o pôster preparado pelo jornal, pela Folha. Eu já tinha saído da Folha, mas o editor de esportes da Folha, meu Quintos Filho, já tinha preparado, como a gente viu aí a edição de placar do campeão, do Palmeiras campeão, como já havia pronta uma edição Corinthians campeão, para sair no dia seguinte. Provavelmente, isso é a rapidez da informação. A rapidez da informação, exatamente. Para rodar, inclusive, imprimir. Até porque você tem muita história, independentemente da final, do último jogo, você tem muita história do Campeonato Paulista, assiste as técnicas. Você deixa aberto uma página. É um negócio bem legal, exatamente. Deixa aberto uma página e faz o relato do jogo final. Bom, vamos virar a página. Mais um momento da revista Placar 1993. A conquista do dia 12 de junho, Dia dos Namorados, os inesquecíveis heróis do Verdão. E aí a gente tá vendo o elenco do Palmeiras, o Sérgio, um prata da casa, Mazinho, o Mazinho joga de lateral direito, mas depois ele explode jogando no meio de campo, ele jogou de lateral direito, de lateral esquerdo, ele é um craque, né, o Mazinho no segundo semestre de 94, porque no segundo semestre de 93, o lateral direito do Palmeiras é o Gil Baiano.
Gil Baiano, exatamente, que veio do Bragantino. Exatamente. O Gil Baiano não estava nesse time. Era um time de estrelas mesmo. Antônio Carlos, percebe, né? o Antônio Carlos tinha surgido no São Paulo, aí teve aquela ponte, né? Muita gente falou que foi uma ponte pro Albacete da Espanha. Isso, e depois ele volta para o Palmeiras, o investimento da Parmalat. O Edinho Baiano, que era a contratação já na virada, né? Ele veio do Paraná Clube, o Edinho Baiano, zagueiro. Roberto Carlos veio do União São João de Araras, chega em 93. Chega em 93. Né? Antônio Carlos, Roberto Carlos, Edilson e Edmundo. Esses quatro chegam em 93. O César Sampaio já tinha chegado bem antes. Sim, o César Sampaio uma troca a era pré-Parmalat. Que envolveu ainda o Raniel e o Serginho Fraldinha foram para o Santos, mas uma compensação financeira para o Palmeiras. Ali tinha o Amaral, que estava surgindo, Edilson Capetinha, Edmundo, o Edilson tinha vindo do Guarani, o Edmundo tinha vindo do Vasco, o Evair, que tinha vindo, assim como o César Sampaio na mesma época, em 91, na troca com o Careca Bianchesi, da Atalanta. Zinho, aí o Veloso, que o Veloso estava procurando espaço no Palmeiras, né? Tanto que ele foi emprestado pro Santos, pro União São João. O titular desse campeonato foi o Sérgio. Foi o Sérgio. Aí o lateral direito, o João Luiz, que jogou inclusive na Inter de Limeira de 86. Sim. Campeã paulista. O Cláudio Guadanho, o Alexandre Rosa, um prata da casa zagueiro, o Tonhão, que joga inclusive a final. Aí depois, na sequência, vem o Jefferson, lateral esquerdo, que veio do Botafogo. O Daniel Frasson, volante, que joga na final porque o Amaral é expulso no primeiro jogo. Isso. Juari, que não é aquele do Santos. Giancarlo, o Juari era novo também. Moleque. Maurílio, que tinha vindo do Paraná Clube, o Soares, que já tinha rodado bastante, tinha até inclusive passado pelo Santos, Criciúma. Sorato, que fez o gol do título do Vasco em 89. Que veio para ser um substituto do Evair e não vingou, né? Teve muito problema de contusão, né, o Sorato, né? A verdade foi essa. E o Paulo Sérgio Gonçalves, que tem uma história curiosa. Ao lado do Luxemburgo ali, o Paulo Sérgio foi a primeira contratação do Palmeiras da era Parmalat. E não é um jogador muito badalado, mas ele foi o primeiro jogador que chega e faz o primeiro gol. Na verdade, não. Ele não é o primeiro jogador. Ele faz o primeiro gol da era Parmalat. Ele não é a primeira contratação, mas ele faz o primeiro gol da era Parmalat. Timaço, né, Facinca? Era um elenco estreladíssimo, né? Enfim, com, sei lá, 80% do time poderia ter jogado uma Copa do Mundo na seleção, né? E é bom lembrar que essa história da Parmalat tinha o Fassicani citou aí o José Carlos Brunoro, que muita gente só lembra dele no futebol. O Brunoro, na verdade, ele fez a vida dele no esporte e no vôlei. Ele foi técnico de vôlei e ele ocupou essa função, que era uma função que não existia ainda no futebol brasileiro. O executivo. O executivo de futebol. O cara para cuidar do projeto de futebol do Palmeiras e tirar os palmeirenses de lado, né? Deixar os palmeirenses de lado. Quer dizer, porque o Palmeiras era uma zona, todos os clubes brasileiros são, mas e ele sofreu muita rejeição, teve muito obstáculo. E aí o Palmeiras, é engraçado isso, porque a Parmalat, que chegou ao Brasil, uma empresa italiana de laticínios, chegou ao Brasil para entrar forte no mercado, entrou via Palmeiras, isso foi muito importante, com um projeto muito profissional. Quer dizer, tirou os dirigentes amadores, não enchem o saco aqui do futebol e deixa que a gente se vira. E o agente era o Brunoro, que foi o grande primeira SAF, né? Era quase uma SAF. Era uma SAF, né? Nós mandamos, vocês fiquem quietos. Exatamente. A gente compra, investe em jogador, geralmente na revenda. Até a camisa, o Palmeiras até a camisa, mudou, exatamente. E tem uma história curiosa. O Brunoro recentemente deu uma entrevista bem engraçada, assim, né? Porque primeira vez que a gente vê um cara falar, né, de uma forma assim tão aberta, né? Porque a Parmalat, ela queria dar um choque de impacto com esse marketing da entrada dela ao Brasil. O que ela fez? Poxa, vamos tentar revitalizar a camisa do Palmeiras. E foi um quebra-pau absurdo dentro do clube, porque imagina, vai mudar o verde esmeralda, blá, 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 blá. Não, mas a gente vai disfarçar, porque a gente quer uma camisa com listras e tudo mais, pra combinar, com aquela coisa arada toda. E nasceu a primeira camisa do Palmeiras. Completamente diferente do verde que esperavam. Um verde mais claro, é um verde mais claro, é um verde abacate, é um verde abacate quase. Da Adidas, inclusive, né? Não era da Rummel. E lançaram a camisa e vai ser essa, e não tinha tempo de fazer outra camisa e colocaram pra jogo. O Palmeiras estreia com a camisa. E o Brunoro, com a mão na cabeça, falou porque ele não tinha visto a camisa. Ele foi meio que ver a camisa em cima da hora e falou, a expressão, né? Não foi putz. A expressão foi... Que merda que vocês fizeram, né? É isso. E aquela coisa... Apareceu o Castrilho do cartão amarelo. Apareceu. E aquela coisa,
Se perder com essa camisa, porque sabe como é que é o Palmeiras, né? O Palmeiras é aquela coisa, mudou uma vírgula, os caras... camisa, o Lima... Falou, cara, vai ser uma tragédia, essa Parmalat já vai sair chutada em 2 semanas, e o Palmeiras estreia e ganha. E aí deu um respiro, até que a camisa foi readaptada para 93, quando sai a Adidas, o Palmeiras estava com... e a própria Parmalat, eles queriam um contrato melhor, uma valorização de marca, a Adidas só estava dando material esportivo, o Palmeiras queria a grana, e o que faz a diretoria do Palmeiras? Ela cria a própria marca. A família do Mustafa fez ali alguns... Mustafa Contursi, que era presidente do Palmeiras, contratou uma empresa particular chamada Rummel. Uma têxtil que copiaram uma marca da Dinamarca. Que era famosa à época, em 92. Chamava Rummel também, do mesmo jeitinho. Exatamente. Com o mesmo logotipo, uma coisa que... Só colocaram um R na frente. Isso, exato, que era H-U-M. H-U-M. E aí fizeram a Rummel e deu no que deu, e tão famosa até hoje. A marca da Dinamarca, rapidinho, bem rápido mesmo, Miquelete. Ela foi... Da Copa de 86, inclusive. Da Copa de 86, que foi foi criada pelos jogadores. A Dinamarca era tão desacreditada que não tinha sequer fornecedor de material esportivo. Os caras deram Aí uma eles grana. montaram lá uma fábrica, uma confecção de camiseta, o cacete, inventaram aquela marca. E deu no que deu. E deu no que deu. Inclusive, a Dinamáquina, né? O Palmeiras pegou o gancho porque parece que era uma marca que ela não tinha... Eu não sei como é que é a história, Flavinho. Não era uma marca dessas que tinha um merchandising, uma licença mundial. Que Nada, podia usar nada. Imagina, então os caras podiam pegar um Rummel ali e colocar aí que não ia dar problema, nada, né? Não aconteceu nada, exatamente. E não tinha, como é que chama? Plágio. Era uma marca que não tinha problema com plágio. E... tinha sido registrado, tinha uma coisa assim. Não seria considerado uma pirataria. Exato, exatamente. O Palmeiras, pra disfarçar a pirataria, assim, botou o R. Meteu o R. E deu certo porque pegou o boom de, em 92... Um ano antes, a Dinamarca ter sido campeã da Eurocopa quando ela não estava nem na Eurocopa. Ela só entrou na Eurocopa porque a Iugoslávia foi suspensa da própria Eurocopa com a puta uma geração por causa da guerra. Vamos agora passar rapidamente as páginas de placar. As fichas técnicas do Palmeiras. O Palmeiras que começa com Marília. E o detalhe curioso, que o Palmeiras está indo muito bem no Paulista, mas tem um jogo especificamente que o Palmeiras é derrotado pelo Mojimirim, né, que a gente vai mostrar em destaque. É esse jogo aí. O Palmeiras é derrotado por 2-1 pro Mojimirim em casa, no Palestra Itália. Eu tava nesse jogo. Gols do Leto e do Rivaldo. O Giancarlo diminui para o Palmeiras. E aí o time do Palmeiras: Sérgio, João Luiz, Antônio Carlos, Edinho, Baiano e Jefferson. César Sampaio, Daniel, que é o Daniel Frasson. Depois entra o Giancarlo. E Edilson, Edmundo, Evair. Depois entra o Maurílio. E o Zinho, técnico, Otacílio Gonçalves. Acho que não me falha a memória. O Evair se machuca nesse jogo. Ele fica quase 2 meses parado ao sem longo do jogar. campeonato. Ele nem joga, inclusive a outra partida. Já é técnico interino, tá? Não tá aparecendo ali, mas é o Raul. É a partida de baixo. É o Raul Pratari. É verdade. Aparece um pedaço ali. É o Raul Pratari, é o técnico desse jogo aí, São Paulo e Palmeiras 2-0. Esse time aí do Mojimirim, um time estrelado. Curiosamente. É o time que tem o Rivaldo, o Leto e o Valber, né? E o Admilson, os 4 vão para o Corinthians no final do Campeonato Paulista, né? Acabam indo. O Vadão, e o Vadão. Então esse jogo aí acaba derrubando o Otacílio Gonçalves. E aí o Palmeiras vai lá e busca o Luxemburgo. Esse jogo acaba sendo importante para a história, pro desfecho do Campeonato Paulista, sem demérito nenhum pro Otacílio Gonçalves, que montou esse time do Palmeiras. Exatamente. Porque o Vanderlei tinha saído do Bragantino pra Ponte Preta. Exatamente. Ele foi campeão paulista, mas ainda não pulou pra esse time grande, esse time do Mojimirim era o time do Carrossel Caipira. Então era o polaco que tinha vindo do Fluminense, o Mauri goleiro, que é preparador de goleiros, inclusive. Mauri Lima. Né? O Capone, que era o líbero. O Fernando, que depois joga no Palmeiras, enfim. Sim. Vamos seguir mais um momento da placar em 93. Aí fotos. Ali você vê uma sequência de uma foto que o Edmundo vai driblar o Ronaldo. Esse lance aí ocasiona também a expulsão, né, do Ronaldo. Né? E do Tonhão. Nessa jogada por... O Ronaldo. O Giovanelli é o goleiro da foto da direita ali. Isso. Cabeludo, né? Segurando o Edmundo. E um detalhe que eu acho que é bastante curioso. A gente não vê mais hoje no futebol camisa de manga comprida. Esse jogo, essa fase é junho, né? Nós estamos falando de junho, frio, inverno em São Paulo. Quando o inverno ainda era frio, o inverno era calor. Antigamente era assim, viu? Hoje o dia é uma zona que a gente não sabe.
mas se jogava de camisa de manga comprida, Sim. né? Paulo, sabe que o Palmeiras que lançou agora essa camisa toda de manga comprida? Lançou, né? A bacana. Puma fez as duas camisas, tanto a branca como a verde. Porque era frio, Era basicamente isso. Hoje os caras jogam todos com aquelas blusas térmicas por baixo e tal, mas todo mundo ali jogando, tanto o Corinthians quanto o Palmeiras, todo mundo jogando de manga comprida. Primeira foto ali, a maior, o Zinho fazendo o primeiro gol, e depois o lance que o Edmundo sai cara a cara com o Ronaldo e ele é expulso. A gente fica com aquela imagem da televisão, que a televisão tá do outro lado. Não, E aí eu pensei, o burro aqui, pensou, não, essa foto é do segundo tempo. Não, é a foto do primeiro tempo. Ele já tá fora da área porque ele faz a jogada com o Henrique e bola pro... Exatamente. Isso. Então tá certo, Focinca, você tá certo. Todo mundo de chuteira preta. Todo mundo de chuteira preta. Era outro mundo. Era muito Vamos virar a página, aí a festa, né? Aí já pós o apito final, né? Final, o Edmundo, o Maurílio ali no fundo. o Alexandre Rosa, né? Alexandre Rosa e E Edmundo. o Edmundo virando. E o Roberto Carlos. Mais Roberto um momento, Carlos. Palmeiras campeão, só deu ele. Foi uma conquista, assim, apesar de muita gente falar das arbitragens polêmicas do Dionísio Domingos na primeira partida Olha lá, e camisa, também do Zé Aparecido de aliás, o Oliveira. Palmeiras começou Mas foi o uma campeonato conquista realmente Adidas. histórica. De E time por time não tinha como comparar o Palmeiras com nenhum outro. não. Na era minha difícil. opinião, não tinha como comparar. Era uma questão de do tempo pra encaixar o Pra time. encaixar o time, É exatamente. Porque era muito superior. Era muito. O time do Palmeiras era muito superior aos demais, aos E ali, rivais. dois Mesmo zi- o São Paulo, que era muito forte na época, mas eu entendia que o time do Palmeiras era melhor do que o do São Paulo. O São Paulo tinha mais rodagem. Tanto é que o São Paulo, naquele ano, ele abdica do Campeonato Paulista pra jogar Libertadores pela Exatamente, primeira vez. E aí se tornou... Mas pra aquele paulista, Ele quebrou o realmente, paradigma, né? Quem deu prioridade pro paulista foi o Palmeiras, e o Palmeiras E ali acabou dois ícones levando. do meio campo, da volância, como vocês gostam de falar, né? O César Sampaio, de Adidas ainda, né? Começo De do Adidas campeonato. ainda. E com a E a Delerba, portuguesa- capitão. Transmontano. Transmontano, por plano de saúde, Plano de patrocinava a portuguesa em Linda essa 1930. camisa da portuguesa Linda, também. tem uma dessa. Eu achava essa camisa do Palmeiras também 1993. bonita, mas obviamente que quebra Depois mudou-se a o tom, tradição. né? Depois Mudou. que mudaram o tom do... Essa camisa ainda é Adidas. A Romeo escurece, ela volta tá ali. pro verde esmeralda. É. Mas tá bonito isso aí, viu? Esse uniforme era bonito. Vamos virar a página. Palmeiras campeão paulista em 1993. Aí tem os dois técnicos, né? Primeiro ali em cima o Otacílio Gonçalves e depois o Luxemburgo. Olha o Luxemburgo bem novinho. Luxemburgo cabeludo. que já tinha sido campeão paulista em 90 com o Bragantino naquela final caipira. E aí volta a ser campeão paulista em 1993, tirando o Palmeiras da fila. E embaixo o Evair. O Evair, o de grande Adidas. nome, sem dúvida nenhuma, do Palmeiras em 93. Ele fez 18 gols no campeonato e ficou quase 2 meses parado, né? Você vê como o Evair poderia ter tido um campeonato histórico, né? Ele termina o campeonato empatado com o Viola em número de gols, né? E, enfim, um jogador que... Poxa vida, né? Um dos melhores centroavantes que eu vi na minha vida, sem dúvida alguma, inteligentíssimo, né? Um gênio. Enfim, Evair é... Vamos virar a página. Placar em 1993. A foto a foto maior aí é do jogo no primeiro turno ainda. A gente sempre primeiro turno, chama muita isso. atenção para esses detalhes Exatamente. das camisas, das Aí o cores e matador, tudo mais. né? Aí já é... O Evair que tinha batido na trave em termos de título paulista, título estadual, em 1988, aquele time do Guarani. Sim. Em 86 ele bateu na trave no Brasileiro também. Também. Porque também. foi aquela final São Paulo e Palmeiras. São Paulo e Guarani. São Paulo e Guarani no Brinco de Ouro, que foi 3-3, eletrizante, o gol do Careca no final. E nos pênaltis, São Paulo leva a melhor. E o Evair, com 2 vices aí, estava também sedento por títulos. Um título importante na carreira, já que na Atalanta também não veio nenhum título, né? Vamos virar a página. Aí alguns importantes jogadores, 2 jogadores que vieram do Rio de Janeiro. Um veio do Flamengo e outro veio do Vasco. Quer dizer, era uma mistura, Flavinho. Não era democrático E o Palmeiras. jogadores vencedores, né? Jogadores já ídolos dos seus times, já consagrados de alguma forma, a gente pode dizer. E vieram para reforçar. Era um time muito estrelado, era um time realmente de estrelas. O Palmeiras fez em 93, sei lá, o que o Flamengo fez em 2019, 2020. Vai atrás dos melhores, contratou os melhores e fez um timaço. Era um timaço. Era muito difícil imaginar alguém ganhar do Palmeiras nessa fase inicial, inclusive, da Parmalat, porque o dinheiro era quase infinito, né? O Micheletti, quem queria, ia lá e contratava. E aí a gente vê, pô, nessa página, Zinho e Edmundo. Quem não gostaria de ter esses jogadores? Exatamente. E o Palmeiras joga a final com meias brancas, porque segundo o Luxemburgo, ele consultou o pai de santo lá, o Robélio de Ogum,
e falou que O tinha que que jogar hoje de não meia seria branca, possível, né? porque os dois estariam com meias brancas Exatamente. e não... Hoje seria a possível. regra da FIFA diz que a meia branca atrapalha. É uma É. coisa assim, enfim. E os dois vieram campeões, né? O Zinho vem campeão brasileiro. Em E o Edmundo 92. vem campeão carioca, né? Sim. Com o time no Vasco. Os dois vieram como destaques das respectivas equipes, né? O Zinho como um dos grandes destaques do Flamengo campeão, que ele e o Júnior, né, foram os melhores jogadores. O Edmundo era o grande destaque, a novidade do Vasco, aquele moleque prodígio que explodiu em 92 e chegou com status de estrela mesmo ao Palmeiras. Bom, a reta final da Placar, em 1993, vamos lá, virando a página. Agora o time, olha, esse time não é o do dia 12 de junho de primeiro 93. Esse daí é daquela edição especial, Aham. né? Foi fechado às pressas. E esse pôster exatamente. tava pronto já, Então né? ali em pé você vê o Carlos Pracidelli, que era o preparador de goleiros do Palmeiras, o Mazinho, Sérgio, César Sampaio, Roberto Carlos, Tonhão e o Antônio Carlos. Aí agachados o Edmundo, o Amaral, o Maurílio, provavelmente porque é uma Sim. edição justamente que o Facinca, ele falou da contusão do Evair, que o Evair fica Isso, ele afastado. voltou no segundo tempo desse jogo. O Maurílio estava jogando com a 9, Edilson e o Zinho. É o mesmo time, só troca o Maurílio. Justamente, o Evair entra no segundo tempo para pegar ritmo e... Enfim, o Palmeiras perdeu de 1-0, o gol do Viola, imitando o porco, aquela história toda, né? Tu disse que bateu a falta direto, o Viola entrou aí, a Aí eu briga fico imaginando, enfim. Facincani, a alegria daqueles caras que estão na foto e que tem o Evair colocado em cima, né? Exatamente. Ficaram Isso. super E contentes. o rapaz também, o garotinho ali, o mascotinho lá da esquerda, que foi cortaram cortado. o pescoço. Exatamente. Imagina só aquele o ali, ódio. aquele ali era César Saqueto. O que tá mascotinho. cortado Que tá cortado o pescoço. enfim. E ali tá parecendo o Facincani, não tá ali? Aquele cabeludinho ali. loirinho. Era Não você, parece um Facincani? pouquinho o Facincani ali? Não, adoraria ter sido eu, mas não fui. Com camisa roxa. E enfim, e aí ficou toda a expectativa ao longo da semana para saber se o Evair jogaria a decisão. Sim. Ele não estava nem cotado para jogar a final, mesmo tendo jogado o segundo tempo contra o Corinthians. E foi uma das artimanhas do Luxemburgo de esconder a escalação do Ainda Evair bem até... pro torcedor do Palmeiras que o Evair jogou. Ah, né? pô. Exatamente. Vamos virar a página. Agora eu acho que é o nosso momento Merchan. Merchan Neves. Chega Pra homenagear o Milton Neves aí. Tonhonhó. Aliás, Fica do calmo, Flavinho, né? patrocinou o pôster. Você viu, Patrocinou Eliar, o pôster, né? Essas cotas eram caras, viu, bicho? Pra ver você. Porque o que acontece quando uma empresa, uma marca, patrocina um pôster, uma revista pôster? Ela fica eternizada, ela fica nas paredes, ela fica nos bares, fica nas padarias, nos restaurantes e tal. O torcedor guarda isso e a Eliar, que existe até hoje, né? Exatamente, A Eliar, existe. uma das melhores, foi quem bancou essa edição especial de placar. Tava lá no pôster e tá aí. Chega de tonhonhó. Bateria boa, E o né? Palmeiras não teve tonhonhó Não. e ganhou Não. o título Facincani. Deixa eu ter um recado, Facinca, porque eu acho que muita gente que tá assistindo... Aliás, deixe sua like Sim, por aqui, favor, deixe seu like. comentário. E eu acho que muita gente que tá assistindo aqui, eu deveria deixá-lo apresentar esse programa, Não, porque eu claro acho que não. É um programa pro muita torcedor. gente tá aqui por sua causa, né? A gente tá fazendo esse programa até em homenagem a você também. Imagina, claro. Porque que eu não. acho que você viveu toda essa emoção, você teve Não, tio que tinha jogou no Palmeiras. 7 anos, né? Você Mas tá a falando, história, né, Facincani? mas a história, a 7 aninhos. família, ele Claro, obviamente que tem toda essa ligação. Defina aí rapidamente o que foi essa conquista pra você. Se você pudesse escrever uma cartinha, Uma cartinha agora, assim, pro uma frase Facincani, de amor, já que era dia 12 de junho. Hoje você escreveu uma cartinha pro Facincani lá de 7 aninhos de idade. O que você escreveria pra ele? Boa. Felipinho, fique tranquilo que depois da Parmalat vem a Crefisa. Não, mas ainda vai ter 2 rebaixamentos no meio também. Exatamente, Você mas vai aí ganhar uma você vai Libertadores, viajar. mas você vai cair também e tal. O Mundial, infelizmente, ainda Ainda não vem. Enfim, brincadeiras à parte, assim... É curioso porque existe um documentário lindíssimo que chama o 12 de junho de 93, o Dia da Paixão Palmeirense, né? Que conta toda a trajetória do Palmeiras 76 até o dia da fila. E o meu tio está nesse documentário. E na passagem, O tio claro, do Facincani, gente, pra quem não lateral sabe, é o esquerdo, Denis, que foi lateral esquerdo na final de 86. e que infelizmente O Palmeiras perdeu. no segundo gol ele acaba recuando uma falhou, bola, tá tudo falhou e o gol da Inter nasce ali, né? E o meu tio é um dos principais personagens daquele documentário porque, poxa, colocaram uma carga, uma pressão de tudo que o Palmeiras teve em 17 anos de fila nas costas dele, porque o Palmeiras era grande favorito contra a Inter e acabou perdendo aquela decisão de 86. Meu tio fala muitas coisas, né? Inclusive assim, poxa, eu trocaria tudo que eu tenho na minha vida para ter sido campeão pelo Palmeiras. Meu tio nasceu no Palmeiras, é um palmeirense
doente, assim, tanto quanto toda a minha família. Então é um negócio muito comovente, né? E em 93, ter vivido aquilo como garoto, poxa, imagina, eu cresci na escola sendo aloprado, zoado por todos os meus colegas, corintianos, são paulinos inclusive. O meu irmão quase vira São Paulino. Meu irmão chegou até a ter... eu zoava palmeirense. Exato, portugueses. Assim, o meu irmão, durante, sei lá, uns 3 meses, ele meio que, eu gosto do São Paulo. Então foi uma coisa... E era normal, pô. São Paulo era o time da época, era o time da moda, era o time campeão de tudo. Você ganhar um título como aquele, né? Você, pela primeira vez, tirar da garganta um grito de campeão. Na verdade, o Palmeiras nem gritou campeão, o Palmeiras berrou, eu falo assim, né? O Palmeiras não... Eu, particularmente falando, eu não tinha nenhuma reação como criança, não sei sair gritando. Você não sabe gritar. Não o Zé Silvério narrou. Eu vou soltar a minha voz. O Zé Silvério, na época, voz, assim, na Rádio Jovem Pan. Assim, meio que... Era um desabafo, não sai nada, porque era uma coisa assim tão inédita pra gente. Pô, meu pai quebrou a mesa da minha avó. Minha avó tinha uma mesa de centro, meu pai pisou em cima da mesa, cachou a mesa de centro da minha avó. Então, assim, foi uma coisa colossal. Eu não vivi 77, evidentemente, porque eu não tinha nascido, mas muita gente compara as emoções da cidade de São Paulo com o que aconteceu na comoção do Corinthians e da Fila com o Palmeiras, porque são os dois grandes rivais, são os dois times que têm essa popularidade, sem desconsiderar, claro, o São Paulo, mas o São Paulo nunca passou por uma fila como essa, né? Então teve aquele período de construção do Morumbi nos anos 60, mas não foi assim muito... Foi de 57 a 70. Mas a veia popular, a veia intensa de palmeirenses e corintianos, por causa das características das duas torcidas, ela é mais chamativa nesse sentido. Então, foi uma coisa assim que eu nunca vi, sabe? Trânsito do Tatuapé, meu pai pegou o carro, saiu do Tatuapé e veio até o Parque Antártica para dar uma volta. Você vê a noção, quem que vai pegar o carro para sair do Tatuapé e com o trânsito parado da radial inteira até a Matarazzo, subindo, Minhocama. Então, assim, um negócio surreal. Uma comoção e mudou o patamar do Palmeiras. Tudo isso que acontece hoje com a Crefisa, que a própria diretoria do Palmeiras faz questão de esquecer, diga-se de passagem, né? Porque quando eles consideram essa atual geração a terceira academia, há um erro, na minha modesta opinião. Eu sei que até o Edmundo outro dia explicou isso, dizendo que, poxa, como havia muita rotatividade de jogadores na época da Parmalat, os times mudavam, dá pra você considerar uma academia? Não, dá sim. A academia não é só um time que permaneceu por muito tempo. É o que você jogou de futebol naquela época, é o que você mostrou pro torcedor naquela época, é o que aquele time trouxe de referencial e de legado pro futebol. Esse time do Palmeiras foi um legado pro futebol à época, né? Ele fez o futebol brasileiro pensar diferente. O próprio Luxemburgo, à época, era um técnico que estava um pouco à frente do tempo, um revolucionário. Então, essa atual geração é a quarta academia. A da Parmalat é a verdadeira terceira academia, pelo talento, pelo número de jogadores importantes que passaram por ali. Se a gente for contar as primeiras academias do Palmeiras, ninguém nasceu dentro do Palmeiras, em grande maioria. O Ademir veio do Rio de Janeiro, o César veio do Flamengo. Rio de Janeiro também. Né? Enfim, então assim, foram os grandes caras, talvez nem nasceram no próprio Palmeiras. Esses caras também não nasceram no Palmeiras. Mas o que eles representaram para o futebol e para a cultura da Sociedade Esportiva Palmeiras naquele momento é um negócio esplêndido. Bom, gente, dia 12 de junho de 93 a gente fecha por aqui. Você gostou, Flavinha? Olha, na época eu não gostei muito. Eu achei um saco, porque era muito gostoso zoar palmeirense. Mas o programa eu gostei. Não, claro, legal. Isso que o Fassicani falou. O Palmeiras teve esse período brilhante de grandes conquistas, que deve mesmo ser considerado uma espécie de uma terceira academia, embora os jogadores não tenham se mantido durante tanto tempo. Os mesmos jogadores, né? Mas, cara, a gente não consegue falar da história do Palmeiras sem citar a era Parmalat. E ela começa a dar frutos exatamente nesse ano. Bom, e se você é um apaixonado que comemorou no dia 12 de junho, não só de 93, 94, 95, até hoje, deixa o seu like aqui, ó. Mostra a sua paixão pelo programa Revisitando, deixando seu like. Se você não gostou, também deixa o like aqui, porque é importante pra gente. Tem que deixar o like. Deixa o like de qualquer jeito. Like, tá bom? É isso aí. O Revisitando volta na próxima semana. E lembrando você que está nas bancas, principalmente pro torcedor do Palmeiras, essa edição histórica aqui da Placar, encontro de gerações 2Ds, né?
Divino 1.500, e né, Dudu. gente? É uma qualquer revista 1.500, no mundo que chega exatamente. a 1.500 edições. Então, muito legal essa placar, especialmente pro torcedor do Palmeiras, mas também tem muita coisa legal aqui. Tem Sócrates, tem Falcão, tem Reinaldo, tem Zico. Pelé e Garrincha. Pelé e Garrincha, incrível. Uma edição especial aqui para você que gosta de história, que gosta de ler, cultura, enfim, tudo reunido na placar, que a placar faz isso, conta a história desde 1970. Um abração a você, um abraço especial ao torcedor do Palmeiras que comemorou 1993 no dia 12 de junho.